Olá, internauta. Hoje o entrevistado do programa é Almir da Costa Pereira, que é presidente do Banco do Povo aqui da região e também presidente da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças. Almir, obrigado por ter vindo aqui na redação do Repórter Diário para discutir a questão do microcrédito. Eu que agradeço, Ayrton, a atenção do Repórter Diário. Nós estamos aqui querendo comunicar o nosso trabalho à população. Ok. Vocês vão participar, vocês vão promover no dia 18 e 19 em Brasília, um seminário internacional que vai discutir a autorregulação das organizações que oferecem microcrédito no Brasil. Qual a importância desse seminário para esse setor, para as pessoas que tomam microcrédito? No Brasil nós temos uma demanda superior a 10 milhões de microempreendedores sem acesso a crédito. Sim. Então, quer dizer, 10 milhões de pessoas sem acesso a crédito que têm a oportunidade de investir. São todos microempreendedores. Então, nós queremos melhorar o ambiente para que as entidades como o Banco do Povo possam oferecer mais crédito e mais oportunidade para essa população que a maioria vive por conta própria. O tema é a questão da autorregulação. Qual a importância, Almir, da autorregulação desse mercado? Vocês pretendem se tornar regulados por Banco Central, por exemplo? Nós observamos que mercados muito menores na América Latina, como Peru e Bolívia, por exemplo, figuram como o primeiro e o segundo melhor entorno de microfinanças no mundo. Sim. Então, se você comparar com países desenvolvidos, menos desenvolvidos, entre todos, é uma pesquisa anual feita pelo The Economist, que aponta esses dois países como os melhores ambientes. E nós acreditamos que um pouco do que é desenvolvido nesses países e em outros, a gente pode realizar aqui também. Sim. O Brasil deu o primeiro passo quando criou a lei das OCIPs. Então, as ONGs que faziam microcrédito, elas passaram a fazer microcrédito de modo legal. A lei das OCIPs legalizou essa atividade. Até para o nosso internauta entender um pouquinho com esse mercado de microcrédito ou o mercado de crédito solidário, quanto que se movimenta nesse mercado, já que você é presidente da associação que que tem todas essas associações de créditos ou bancos do povo, né? Quanto que gira de crédito no país? Olha, nesse momento, em tempo real, nós temos uma carteira de 340 milhões de reais, composta por 170 mil microempreendedores. Aqui na nossa região, na região do ABC, nós temos 3.500 clientes. Que é o Banco do Povo, né? O Banco do Povo, que era conhecido do Banco do Povo de Santo André, né? Agora expandiu, está além da região, né? Exato. O Banco do Povo ele nasceu nas mãos do saudoso prefeito Celso Daniel, né? Sim. E a partir de 2013 ele foi expandido, regionalizado pelo seu estatuto. Então a gente pode trabalhar em qualquer cidade do país e atualmente nós trabalhamos no ABC e na Zona Leste e Zona Sul de São Paulo. Voltando um pouquinho ao seminário que vai ser realizado dia 18, o que de fato vocês pretendem discutir e tirar desse encontro? Certo. Primeiro, nós queremos oferecer numa audiência pública na Câmara dos Deputados a nossa experiência. Certo. Queremos oferecer essas 170 mil famílias que dependem de seus trabalhos por conta própria para conhecimento do público. Então estaremos reunidos lá na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, a Abicred, como representante dessas 38 entidades, o BNDES e 3 agências de fomento, de Santa Catarina, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Todos nós o que temos em comum? Parceria para fazer microcrédito. Então vamos apresentar os nossos exemplos para que todos possam conhecer e, a partir da Câmara dos Deputados, fazer um trabalho para melhorar a legislação. Uma das críticas da questão do crédito ou microcrédito é a questão da taxa de juros em relação aos bancos formais, né? Sim. Caixa Econômica, Banco do Brasil ou os bancos privados. Por que essa taxa maior e como baixar essa taxa para que o microcrédito fique mais barato? É uma coisa que engana o público, eu diria, né? Sim. Essa questão da taxa maior, taxa menor, né? Sim. Porque quando a gente vê uma informação até nos jornais, Sim. né, de que a taxa da Caixa Econômica Federal, por exemplo, está menor, Sim. e quando você vai emprestar no Banco do Povo é maior. Por que isso? Existe essa polêmica porque os clientes não são iguais, né? Sim. Então, se um senhor entra numa agência bancária de gravata com o seu cartão da sua empresa e com uma conta corrente naquele banco, pessoa jurídica, pessoa física, essa pessoa quando chega na agência bancária, o gerente recebe ela e sabe que é um empresário e oferece linhas de crédito subsidiadas
oferece linhas de crédito considerando o baixo risco que ele representa pelo histórico que tem no banco. Então, e o servidor público, o empregado de modo geral, por ter carteira assinada, ele tem o crédito consignado, que também oferece uma série de garantias para que ele tome um crédito com taxa baixa. Então a garantia faz com que a taxa diminua. Exatamente. A garantia é que reduz a taxa. Sim. A garantia do empresário, quando um funcionário é demitido, assegurar que parte daquele empréstimo vai ser realizado, vai ser cumprido, é uma garantia importante. Agora, o microempreendedor popular, qual é a garantia que ele tem? Ele não tem acesso, né, a esse crédito. Ele não tem acesso a esse crédito. Então vocês estão possibilitando, mesmo com uma taxa maior, mas que ele tenha acesso. Ele encontra nos bancos do povo, na OCIBS e microcrédito, a oportunidade de compreender o seguinte, que a garantia dele é o trabalho dele. Nós confiamos no trabalho dele. E isso é a garantia mais importante que um homem, uma mulher pode ter. É a confiança de que se ele trabalhar e com aquele pequeno capital do Banco do Povo ou de qualquer OCIBS de microcrédito, ele realizar uma receita, é ali que nós projetamos a capacidade de pagamento para que ele cumpra efetivamente aquela operação e obtenha outras maiores. Ok. Você é o diretor executivo do Banco do Povo, né? Como que estão as operações do Banco do Povo? Qual foi o histórico de crescimento? Hoje vocês têm quanto de capital para emprestar? O Banco do Povo vai muito bem. Sim. A região do ABC tem que ter orgulho de ter criado essa instituição, porque o Banco do Povo completou 15 anos, agora em 2013. Nos primeiros 10 anos, o Banco do Povo se estruturou enquanto entidade, mas a sua carteira nunca superou R$1,5 milhão. Sim. Hoje a carteira do Banco do Povo é uma carteira de R$4,5 milhões, deverá chegar a 6 milhões em dezembro desse ano, hoje atende 3.500 famílias que necessitam de crédito. Sim. E qual é o perfil dessa pessoa que recorre a vocês para pegar um microcrédito? E qual é o valor médio de que eles pedem? Olha, é muito interessante. Nós vivemos numa região muito rica, né? Sim. O PIB do ABC é elevado. No entanto, tem muitas famílias pobres que não estão participando desse mercado formal. Costumo dizer que existe uma economia que é uma economia diferente dessa que é a marca do ABC, que é a economia industrial. No ABC nós temos muitas famílias vivendo nas regiões da periferia ou periurbanas. Essas famílias e essas regiões vivem muito em função dos microempreendimentos. Então, os empréstimos médios são de R$ 1.700. A garantia mais habitual é a garantia de grupos solidários ou a garantia de avalista. 90% é grupo solidário, 10% dos créditos tomados no Banco do Povo são com avalista. E sempre que um empreendedor acessa um crédito, ele busca outro e outro. Então, é muito comum você encontrar na nossa carteira... Isso é uma fidelização já. Exato. Você vai encontrar um cliente que começou com R$300 e ele alcançou, depois de alguns anos, trabalhando, captando com a gente, R$3.000, R$5.000. Qual é o limite de crédito? O nosso limite é R$5.000, mas a lei permite que a gente opere créditos até R$15.000. Mas nós adotamos o crédito progressivo. Começa com 300, com 1.000, com 1.500 e vai até a relação permitir e o crescimento do pequeno negócio. E como que é a taxa de juros hoje praticada pelo Banco do Povo? A taxa de juros do Banco do Povo hoje é 3,9 ao mês. É uma taxa, é a melhor taxa da pessoa física de mercado. Sim. A gente compara pesquisas frequentemente e vê que... E é a mesma taxa de todas as entidades associadas à Abicred? Não, varia. Varia porque o custo do recurso que você repassa depende do custo da entidade de microcrédito e depende do custo de captação. Sim. Eu tenho, por exemplo, no Banco do Povo, captado recursos com o BNDES e com o Itaú, por exemplo. O custo que o BNDES oferece o do Itaú é outro. Então depende de onde eles captam. Então depende da fonte e depende do custo de cada entidade. Nós aqui na ABC estamos com 25 funcionários já no Banco do Povo, então isso representa um custo. Que está sediado aqui em Santo André, né? Sediado em Santo André, assim como a Abicred. Ok. Qual é a taxa de inadimplência dessas operações? É baixa ou não? O Banco do Povo e a Abicred tem um público que adota metodologia de microcrédito, nós chamamos metodologia de proximidade. Sim. Aquilo que muita gente conheceu, Ayrton, que o gerente visitava o empreendimento, que tomava café, eu diria que o microcrédito ele pratica isso. Sim. Os agentes de crédito visitam os empreendimentos, visitam no mínimo uma vez por mês, quando tem uma operação, e fazem o levantamento socioeconômico. O levantamento socioeconômico nada mais é do que uma avaliação do empreendimento e das condições familiares do empreendedor.
E o acompanhamento posterior permite você verificar o desenvolvimento do negócio e o investimento realizado com microcrédito. Entendi. Então, a questão da inadimplência, qual é a taxa? A taxa. A nossa inadimplência, ela está entre 0,8%, atualmente era 0,83% a inadimplência. Ou seja, clientes que não pagam num prazo de entre 30 e 180 dias. É muito baixa, é a mais baixa do mercado. Isso referente ao sistema formal, é grande ou não é? O sistema formal ele chega a ter 18% de inadimplência. Então é bem baixo em relação a isso. Em períodos de forte crise, como nós vivemos recentemente, os bancos chegaram a 18%. E eu ainda posso te falar que nesse segmento de microcrédito, os bancos sofrem muito. Entendi. Porque os bancos não têm profissionais dedicados a trabalhar assim, como as OCIBs de microcrédito estruturam para ter. O perfil dos seus clientes é que estão na informalidade, é isso? Qual é a taxa de informais e formais? Olha, a grande maioria dos clientes do microcrédito são informais. Sim. Então, aqui na nossa região, 90% são clientes informais e um dado mais interessante e melhor também da carteira é que 67% são mulheres. Sim. Qual é a razão disso? A razão disso é que tem muita mulher trabalhando por conta própria. Eu diria que o mercado formal ele incorpora mais homens que mulheres. Sim. Logo, várias mulheres estão buscando fontes de renda própria. Sim. Então, elas trabalham em costura, trabalham no comércio, trabalham produzindo alimentos e sem dúvida nenhuma tem muitas famílias monoparentais também. Hoje em dia, as mulheres também têm menos medo de seguir com suas famílias sem ter o homem como líder da família, líder econômico. A gestora da família, né? Muitas mulheres são líderes das suas famílias, tanto para educar os filhos quanto para geração de renda. Entendi. Mas o Banco do Povo empresta só para quem faz negócio ou para pessoa física também? Não. O Brasil tem essa qualidade. Todas as entidades dedicadas a microcrédito só fazem microcrédito para quem trabalha por conta própria. Então, é como a gente fala, é o conceito do microcrédito no Brasil. Microcrédito produtivo orientado. Crédito para quem tem empreendimento e orientação dada pela OCIP de microcrédito. Então, quais são os requisitos básicos para quem quiser buscar esse crédito junto ao Banco do Povo? É importante que tenha pelo menos 3 a 6 meses de experiência com o negócio. Sim. Por que 3 a 6 meses? Que vocês vão analisar, né? Nós vamos analisar, vamos conferir isso. Porque é um atestado de experiência. Sim. Porque ser microempreendedor não é fácil. E quando um empreendedor já está ultrapassando 6 meses e quer fazer um investimento, isso significa que ele acredita que acertou. E se ele acertou, nós temos que investir. Sim. Esse é um critério. O outro é que ele esteja disponível a avaliar o tamanho do investimento. Então, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu quero comprar uma mesa, quero comprar mercadoria e quero comprar um freezer. Sim. E ele não tem capacidade de fazer tudo isso. Capacidade financeira, digo. Então, a gente faz o planejamento com ele. Por isso, o microcrédito é produtivo e orientado. É dinheiro para investir e nós vamos combinar com ele o seguinte, se não dá para comprar as 3 coisas, por onde nós começamos? Vamos compensar pela mercadoria? Então, o Banco do Povo, de certa forma, deve dar uma consultoria. A gente não chama de consultoria, porque senão a gente teria que oferecer mais informação. No entanto, a gente orienta ele num planejamento, para que ele não faça, por exemplo, uma dívida maior do que precisa, porque o Banco do Povo, as OCIBs de microcrédito não estão preocupados em endividar o cliente. Isso que você me perguntou, é parte do segredo da nossa baixa inadimplência. A gente não está preocupado em emprestar mais, a gente está preocupado em emprestar a medida certa e emprestar sempre que ele precisar. Sim. Ele precisa acreditar que pagando aquele, ele vai ter outro, e aí ele vai comprar mercadoria, comprar o freezer e fazer o balcão. Precisa ter uma cultura de administrar essa dívida também, né? É isso. Nós somos, sem dúvida nenhuma, gestores de educação financeira junto aos microempreendedores. Nós conhecemos eles conhecem a gente e juntos a gente orienta para que o empreendimento cresça de modo sustentável. Almir, por que, na sua opinião, ainda existe tanta informalidade ainda no Brasil? Até tem o empreendedor individual, mas parece que não pegou isso, né? Olha, a informalidade, ela existe porque as pessoas precisam desenvolver a cultura empresarial primeiro. Acho que educação é base para tudo. Eu acredito que a educação vem melhorando. A gente tem tido empreendedores, por exemplo,
que alcançaram um elevado sucesso aqui na ABC. É curioso, mas temos 2 empreendedores da ABC que no ano passado foram os 2 melhores microempreendedores do ano no principal prêmio de empreendedorismo do Brasil, que é o Prêmio City Melhores Microempreendimentos. A dona Maria, ela é a proprietária do Pães Quero Quero em Mauá. Sim. Ela recebeu um prêmio em dinheiro e está na página do Melhores Microempreendimentos do ano, desse prêmio. E o senhor João. O senhor João era informal, tinha o conhecido nome sujo. O senhor João hoje é universitário, está estudando, fez vários cursos de empreendedorismo. O que ele faz exatamente? Ele trabalhava consertando carros na sua garagem e trocando óleo, fazendo coisas assim. Hoje ele é dono de uma autopeças. Os 2 iniciaram o Jardim Zaira em Mauá. Então é exemplo de pessoas que utilizaram microcrédito e fizeram a formalização do seu negócio. Exato. Então, acho que a informalidade ela caminha com a oportunidade. Sim. A oportunidade de educação e a oportunidade de investir no seu pequeno negócio e estudar. Quais são os parceiros do Banco do Povo? O Sebrae é um desses parceiros importantes? Isso. Os parceiros do Banco do Povo aqui na região são. É difícil falar dessas coisas, a gente pode esquecer alguém, né? Mas nós temos aqui a associação... Até para criar essa cultura do microempresário. Né? Nós temos a Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, o Sebrae Regional ABC, nós temos a Prefeitura de Santo André, de Mauá, de Diadema e de Ribeirão Pires, no Conselho Consultivo. Nós temos o Sindicato dos Bancários da ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, todos são membros. E temos 3 universidades que nos apoiam. A Universidade Metodista, de onde vem o nosso presidente, o professor Luiz Silvério, a USCS de São Caetano, professora Carminha Romero, que é diretora também, vice-reitora, e já tivemos, e a Universidade Federal da ABC, tem um funcionário da pró-reitoria, que é membro do conselho. Então existe um conselho administrativo e um conselho consultivo. Né? Exato. Ok. E os demais órgãos, lógico, um conselho fiscal para verificar as contas periodicamente, temos auditoria externa anual. Sim. Senão a gente tampouco poderia captar recursos do BNDES, do Itaú e outros bancos, né? Certo. Então o Banco do Povo está até na vanguarda, né? Que foi um dos primeiros a serem instituídos aqui na região. Sim. E ao mesmo tempo agora está agregando através da Abicred, né? Isso. A Abicred, ela veio para o ABC, né? A sede da Abicred é na Rua Catequese. E a Abicred veio para o ABC, claro, pelo compromisso que o Banco do Povo tem colocado no desenvolvimento do setor. E aí, assim, os colegas me elegeram presidente para que a gente também possa, com a experiência dos demais estados e outros colegas aí, desenvolver o setor, né? Ok, Almir. Obrigado por ter vindo aqui na redação do Repórter Diário para explicar um pouquinho da questão do crédito para os microempresários e sucesso nesse seminário. Tá bom, o Repórter Diário nos ajuda muito com essa reportagem. A gente está disponível a todos os empreendedores pelo site da Abicred, né? www.abicred.org.br e no Banco do Povo, né? www.bpcs.org.br. Ok. Cara internauta, você vê entrevista com Almir Costa Pereira, que é presidente de Abicred, Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, e diretor executivo do Banco do Povo, sediado aqui na região. Caso queira mais informações sobre essa matéria, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.